Boa tarde. Dando sequência, então, semana passada nós tivemos um encontro também, estamos repetindo aí, né, embora seja quinzenal, mas é porque teve um feriado, então nós vamos falar hoje sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Fábio. Já foi anunciado isso no encontro passado, e a gente ainda está nessa parte inicial do código, né, Fábio? Isso. Só para já deixar constatado que o próximo encontro nós vamos ter o Marcos Zorita, que vai tratar sobre pressupostos processuais, que também encontra-se na parte inicial do código. E depois do Marcos Zorita, nós teremos o professor Paul, que é o professor da Unopar, que eu acredito que tratará sobre a parte de recursos. A gente faz isso de propósito para justamente pegar uma parte final lá, deslocar um pouco o código, senão a gente fica muito nessa parte inicial. Como é interessante, você acaba se empolgando e de repente, às vezes, pode parecer um pouco cansativo. Então, para dar uma quebrada aí e pegar um pouco da parte final, um pouco diferente aí, mudar um pouco de assunto, nós vamos fazer isso. Deixar direto com o Fábio para não tomar muito tempo. Tá acostumado aí, tá bom? Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Acredito que é uma oportunidade única para a gente participar dessa comissão de processo. Como todos sabem, eu não sou processualista, eu sou professor de Direito Civil e Empresarial, então trabalho na área de Direito Privado. Então, quando eu estou aqui também, nós estamos entre pares para aprender esse novo código. E o que me foi incumbido hoje é de falar desse incidente da desconsideração da personalidade jurídica. E o que é interessante desse novo código é que ele traz vários elementos de direito material, então ele positiva vários elementos de direito material, e eu acredito que isso é de grande valia para nós. Bom, primeiramente, queria fazer aqui não uma propaganda, mas uma indicação de um livro, principalmente para quem advoga, que é um livro do professor Flávio Tartucci, que ele é chamado Novo CPC e o Direito Civil, Impactos, Diálogos e Interações. No meu ponto de vista, ele é o melhor livro que nós temos para quem advoga, para quem atua nessa área civil e quer ver esses impactos. Não quero dizer que os livros de processo não sejam bons, mas não é tão específico assim da gente ver essa interação entre o direito civil e o direito processual. Por quê? Porque aqui, assim como eu, ele vai ter uma visão de civilista e não uma visão de processualista. E às vezes as coisas mudam um pouco. Quando eu falo nesse novo CPC, nós poderíamos ter aí duas vertentes, né? Aquelas pessoas que são, de certa forma, negativistas, que falam, não vai mudar em nada, isso vai, de fato, continuar como estava. O Bruno muito brilhantemente explicou na nossa última reunião, que seria nada mais do que uma luz para quem vem atrás, e eu também tenho essa visão positiva, mas quando eu falo nesse novo CPC, para mim, que já atuo nessa área do direito privado, que já atuo com o Código Civil, para mim algumas matérias elas não são tão novidades, como por exemplo as cláusulas gerais, os conceitos indeterminados. Por quê? O legislador de 2002, ao instituir o Código Civil, ele já traz bastante dessa ideia de cláusulas gerais, de conceitos indeterminados, dentro de uma perspectiva de você operacionalizar esse código. O que isso quer dizer? Eu vou trazer esse Código Civil para que de fato ele tenha uma visão mais material e não uma mera visão formal. E o que me parece, o novo CPC, ele tem também essa perspectiva. E na história do direito brasileiro, pela primeira vez nós vamos ter um Código de Processo Civil que está inteiramente interligado na mesma perspectiva, na mesma direção que o nosso Código Civil. Qual é essa direção? De reconhecer efetivamente que o que importa agora são os direitos fundamentais, de analisar o direito nessa perspectiva de constitucionalização, de reconhecer que a Constituição ela é sim como a fonte normativa principal das nossas relações, e a partir da Constituição nós temos todos esses outros subcódigos, vamos assim dizer, esses códigos, essas variantes. Bom, antes de pensar na desconsideração da personalidade jurídica, eu coloco para os senhores o seguinte caso na prática. Nós temos uma ação contra uma empresa, essa ação pode ser no juizado, por exemplo.
Portanto, nós sabemos que a citação do juizado tem uma simplicidade. Chegou a citação para o porteiro da onde essa empresa fica, o porteiro engavetou essa citação, você foi rével. Quando que esse empresário vai ficar sabendo efetivamente desse processo? Já no momento de execução. Como todos sabem também, quando eu falei juizado, uma vez que tem revelia, eu não tenho a necessidade de intimação de sentença, não tenho nada. Então só sigo todos os procedimentos. Até aí tudo bem. O problema é dele, que perdeu, que foi rével. Estamos falando de bens disponíveis, né? Então a gente não teria tanta discussão. Só que o problema que ocorria antes era que, em eventual desconsideração da personalidade, além daquela pessoa jurídica que está respondendo ali, você, na condição de sócio, é surpreendido com uma decisão, colocando você no polo passivo e muitas vezes expropriando os seus bens. Imagine com o Instituto de Penhora Online. Então você, na condição de sócio de uma sociedade limitada, sem participar do processo, nem na condição de administrador daquela pessoa jurídica e nem na condição de pessoa física, você era surpreendido com esse procedimento e você tinha sua conta bancária bloqueada. E aí? O que cabia a você? Recurso? Nós temos uma limitação tamanha em sede de juizados de recurso. E outra, primeiro ele fala que você é devedor, para depois te dar a oportunidade de contraditório. É que nem eu chegar aqui, vou falar com o Bruno, já dou um soco na cara dele, ele fala, mas por que você me deu um soco na minha cara? Não, porque o Thiago falou que você me xingou. Ele falou, não, mas eu não te xinguei. Ele falou, Bruno, me desculpa. Então primeiro eu bato, para daí depois eu verificar a versão. Durante muito tempo isso foi criticado, no que tange a desconsideração da personalidade, porque isso fere frontalmente a Constituição, principalmente quando nós estamos falando em contraditório e ampla defesa. E isso nós tínhamos um problema, porque querendo ou não, o código anterior, ele tinha uma perspectiva um pouco diferente do que nós temos atualmente com o novo código. Qual que era a perspectiva dessa, vamos dizer assim, desse conceito tradicional de jurisdição? De um lado, eu tinha prescrições normativas, essas prescrições normativas eram analisadas pelo juiz, nós, na condição de advogados, vamos trazer apenas os fatos, o juiz, que é o intérprete e o expert, naquele caso, ele simplesmente faria a subsunção do fato à norma. Então ele pega aquele fato que as partes trouxeram por meio da prova, então eu tenho ali o contraditório, e esse contraditório ele é baseado na pretensão e resistência, então um fala A, o outro fala B, o juiz vai analisar essas provas, e ele, como o presidente, vamos assim dizer, dessa jurisdição, ele simplesmente vai nos dizer quem que tem o direito. Qual que é a norma que efetivamente eu vou aplicar? Qual que é o problema disso? Esse conceito e essa ideia, durante muito tempo, que é uma ideia positivista, vamos assim dizer, durante muito tempo ela serviu para a gente. Entretanto, com a sociedade complexa, eu começo a perceber que isso não traz muitas soluções. Como, por exemplo, hoje é possível eu ter um transexual que mudou de sexo, entretanto, ele não tirou o seu aparelho reprodutor, e eu tenho um transexual homem, com registro homem, que fica grávido. Beleza? Como que você soluciona essa situação? Se eu partir dessa ideia antiga, que era simplesmente, olha, eu tenho essa ideia de heterocomposição, onde as partes apresentam os fatos, o juiz vai procurar a norma e a partir daí ele vai decidir, quando eu tenho esse tipo de demanda, acaba me gerando um problema. Por que me gera um problema? Porque eu não tenho uma solução assim tão fácil. Portanto, nessa perspectiva, que daí surge um ideal de pós-positivismo, a gente começa a perceber que a partir de agora eu tenho que começar a respeitar, em todas as áreas do direito, esses direitos fundamentais. Porque a partir deste momento eu resolvo esse tipo de situação. Então agora eu não vou ver mais, e isso é interessante que o novo CPC traz isso, eu não vou ver mais que aquela norma pré-estabelecida pelo Estado, que é ela que vai me prescrever a conduta. A partir do momento que o legislador traz cláusulas gerais, eu não vou ter a norma ali em si, mas sim eu vou ter um texto normativo. E esse texto normativo, por meio de um processo
que agora não é mais apenas de pretensão e de resistência, mas que ele é um processo de diálogo. Então tem o diálogo entre as partes, inclusive entre o juiz também. Então eu não falo mais de os fatos que eu apresento o direito. Não, ambos vamos participar desse processo, falando os fatos e falando os direitos que a gente tem essa pretensão. E a partir daquela decisão que nós vamos ter naquela situação fática, aquela decisão vai ser considerada a norma. Então eu só tenho a norma na decisão. E isso acaba resolvendo um pouco desses problemas. Mas qual que é a importância disso quando nós estamos falando na desconsideração da personalidade jurídica? Qual que é a importância dessa mudança de paradigma? Bom, primeiro, quando o novo Código de Processo traz algumas normas fundamentais, isso positiva, infraconstitucional. Vocês estão escutando? Desculpe, é que às vezes eu vou chegando mais perto, porque aqui para mim não fica tão alto, às vezes para os senhores fica um pouco mais alto. Melhorou um pouco agora? Mas quando nós vamos falar que o processo civil, assim como o direito civil já havia feito isso com o Código Civil, traz essas normas fundamentais, seja por meio dessas cláusulas gerais ou por meio desses conceitos indeterminados, isso faz com que a gente tenha uma mudança de paradigma, onde eu não tenho um processo que é simplesmente bilateral, ou seja, eu tenho duas partes efetivamente brigando nesse processo, mas eu começo a perceber que esse processo ele tem uma característica multilateral, ou seja, nós a partir de agora, e como o Bruno muito bem explanou no nosso último encontro, nós a partir de agora vamos começar a cooperar neste processo. Mas cooperar, o Bruno até disse que na primeira vez que ele viu, ele falou assim, nossa, vou ter que ser bonzinho. Não, não é isso. Se nós partimos da ideia que eu tenho o texto normativo, mas que a norma só vai estar na decisão, eu tenho que cooperar porque eu quero participar da elaboração dessa norma. Por quê? Uma coisa é simplesmente o juiz fazer a subsunção e falar o que é certo e o que é errado. É muito mais fácil para ele. Entretanto, para as partes se convencerem daquilo é mais difícil. Entretanto, quando eu participo do processo, e aqui eu falar, participar do processo, é que todos os meus argumentos possam ser de fato apresentados e que todos esses meus argumentos possam ser de fato respondidos, eu estou participando da elaboração dessa norma. Se eu participo da elaboração dessa norma, fica mais fácil de eu aceitá-la. Qual relação isso tem com a desconsideração da personalidade? Eu começo a perceber que eu não posso ter mais essa decisão surpresa, que de repente eu não era réu em um processo, dali um instante eu sou réu, e eu vou ter um direito fundamental meu, que é a propriedade, bloqueado. Eu preciso participar desse processo. Aí nessa perspectiva, numa perspectiva moderna, a jurisdição, ela sai dessa questão de apenas de ataque e defesa, e ela começa a ter um policentrismo processual, onde eu vou ter, de um lado, isonomia entre as partes, de um outro lado, eu tenho que ter a dialética, então lembrando sempre que é só um diálogo, e além dessa dialética, eu tenho que ir além, mas eu tenho que influir neste processo, eu tenho que participar desse processo. Por quê? O contraditório antigo, ele não permitia isso. O juiz simplesmente falava, abra a vista à parte contrária. Você se manifestava, mas quantas vezes na decisão dele ele lia o que você se manifestou? Então era um contraditório de faz de conta, vamos assim dizer. E quando nós estamos falando dessa nova característica de processo, eu verifico que essa ideia de cooperação é porque eu tenho responsabilidade também na formação dessa norma, porque agora eu tenho o texto normativo e a norma efetivamente apenas vou ter na decisão judicial, que ela vai fazer lei entre as partes e servir de paradigma para os próximos. Eu tenho um contraditório efetivo, então não é basicamente manifeste as partes, mas sim eu oportunizo que as partes falem de fato quais são os pontos que ela não concorda com aquilo. E o que é principal quando eu falo em matéria de desconsideração da personalidade jurídica é a vedação de decisão surpresa.
Ou seja, eu preciso previamente saber e participar desse processo de uma forma cooperada, tendo um contraditório efetivo, para que eu não tenha uma surpresa. E com isso eu respeito os meus direitos e garantias fundamentais. E por último, nós temos a ideia da boa-fé processual. Portanto, o que me parece é que quando o novo Código de Processo Civil, lá no artigo 133, vai estabelecer desse incidente, a impressão que eu tenho é que justamente ele quis prever isso, ele quis assegurar isso. Bom, antes de entrar no incidente de desconsideração propriamente dito, nós temos que entender como que funciona essa ideia de desconsideração da personalidade. Da onde que surgiu isso? Alguns dizem que surgiu da Inglaterra, no caso do Salomão CEO, onde reconheceu-se que ele tinha o controle total da companhia, que seria a nossa sociedade anônima, e daí desconsiderou a personalidade, entenderam que não precisava ter a desconsideração. Outros falam que é nos Estados Unidos, mas enfim, no direito brasileiro, o que nós temos de importante? O primeiro doutrinador que vai trazer para a gente vai ser o Rubens Requião, na década de 70, se não me falha a memória, numa conferência que ele vai fazer aqui na Universidade Federal do Paraná, onde ele era professor, e ele traz no plano doutrinário para nós essa teoria da desconsideração da personalidade, que o objetivo, neste momento, era simplesmente impedir que a personalidade jurídica, que a pessoa jurídica, fosse utilizada para fins ilícitos. Então eu vou tentar impedir que essa pessoa jurídica, que essa separação subjetiva, que ela possa ser utilizada para o mal. Os nossos tribunais começou de forma receosa tentar aplicar essa teoria, até que efetivamente a gente chega na década de 90 e o Código de Defesa do Consumidor vai efetivamente positivar a desconsideração no plano material. Problema que nós tivemos e discussões que nós temos ainda até hoje dentro dos comercialistas. O Código de Defesa do Consumidor, ele vai instituir no artigo 28 caput que a desconsideração da personalidade jurídica, ela pode ser feita em quais situações? Sempre quando eu estiver diante de uma ilicitude, então eu estou diante da ilicitude ou de um abuso de direito, eu poderia desconsiderar essa personalidade. Entretanto, o seu parágrafo 5º, ele vai trazer que na realidade, para eu desconsiderar a personalidade, quando eu falo em matéria de direito do consumidor, eu não preciso do pressuposto de ilicitude, mas sim a mera insolvência. Aí que veio o problema que eu falei no início. Por quê? Se eu estou no juizado, a chance de ser uma relação de consumo é muito grande. Se a empresa não satisfez aquele cumprimento de sentença, logo gerou a insolvência, logo gerou a desconsideração. Aí que veio o nosso problema inicial, de eu ter uma surpresa, de ter essa desconsideração, sem sequer eu falar no processo. Isso não é tudo. Tudo tende a piorar. Direito do trabalho começa a olhar também nessas decisões e fala, opa, eu trabalhador também sou hipossuficiente, assim como o consumidor, portanto eu aplico de forma subsidiária o contido no parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, e na Justiça do Trabalho daí é mais absurdo ainda. Por quê? Toda e qualquer pessoa que passou por aquele contrato social vai ter a surpresa de do nada estar respondendo por aquela execução, de do nada ter um bem seu expropriado, de do nada ter um bem seu bloqueado. Porque qual que é o nosso problema atualmente? Não seria nenhum bloqueio judicial via Renajude, por exemplo. Mas o nosso problema é quando nós temos o bloqueio via Bacenjude. Por quê? Por mais que ele está apenas bloqueado, não foi expropriado, é dinheiro. Eu não consigo movimentar esse dinheiro. Então o meu carro não tem problema, eu continuo andando com ele. Só que quando a gente tem dinheiro, e se esse dinheiro é para pagar funcionário? Como que você explica num processo trabalhista, depois que já ocorreu o bloqueio, porque o juiz do trabalho ele quer terminar com a execução, como que você explica para esse juiz que efetivamente aquele dinheiro era para funcionário e que você quer a liberação? Só rezando uma Ave Maria. E olha lá ainda, em muitos casos você não consegue. Tudo isso é por quê? Porque você tem a surpresa, você não participou daquele processo.
Se você não participou daquele processo, logo, como que você vai se defender? Ok? Portanto, a doutrina comercialista, em especial o professor Fábio Leão Coelho, começou a adotar a seguinte questão, que atualmente é o entendimento do STJ. Quando eu falo em desconsideração da personalidade jurídica, eu tenho que pensar que, de um lado, eu tenho a teoria maior. O que viria a ser a teoria maior? É aquela tradicional. Sempre quando estiver presente a fraude, a ilicitude, o mau uso da pessoa jurídica, o abuso de direito, ou em alguns casos mais de forma objetiva, quando eu tenho, por exemplo, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, que seja, que vai ser o que o nosso artigo 50 do Código Civil vai dizer, eu estou diante da teoria maior. Aonde que eu aplico essa teoria maior? Geralmente, nas relações civis gerais. Por exemplo, eu vou comprar um carro do Bruno. É uma relação civil geral. Não aplico o direito consumidor e não aplico o direito empresarial. E também aplico esse artigo 50 quando eu estou diante, efetivamente, de uma relação consumerista, ou se eu estiver, enfim, diante de outras relações que são positivadas em microsistemas. Bom, portanto, nessa dialética entre teoria maior e teoria menor, o que nós tínhamos, então, na década de 90? De um lado, quando eu falo em relação do consumidor, eu tenho a aplicação da teoria maior, então nas relações civis eu acabava aplicando também de forma analógica, por analogia. De um outro lado, eu teria a teoria menor, que é a contida no parágrafo 5º do artigo 28, que diz que a mera insolvência, ou seja, não houve o adimplemento dessa obrigação, logo você já pode redirecionar, vamos assim dizer, essa execução para os sócios, ou para os sócios, dependendo da situação. O professor Fábio Leão Coelho, quando ele percebeu que essa nomenclatura que ele deu de teoria maior e de teoria menor, que ela deu certo, e que de certa forma, agora utilizando os dizeres do professor Flávio Tartucci, ele percebeu que isso contribuía com o direito consumidor. Por quê? Até então, todo autor do direito empresarial falava o seguinte: é um absurdo eu ter essa teoria menor. Por quê? Não tem lógica eu ter uma sociedade limitada, só que em eventual execução, mesmo com a limitação do sócio, ele vai responder. Isso, sob o ponto de vista do direito empresarial, de fato não tem lógica. Portanto, o professor Fábio Leão Coelho, e hoje, a partir da edição do livro dele de 2011, ele costuma utilizar da aplicação correta e aplicação incorreta da teoria. E isso foi seguido por diversos autores, tais como aqui no Paraná a Márcia Carla Pereira Ribeiro, que é professora coordenadora do mestrado da PUC Paraná. Tem o André Luiz Santa Cruz Ramos, que é procurador da República, se não me falha a memória. Ele é assessor também de algum ministro do STJ, que agora eu não lembro de quem é. Então eles começaram a adotar essa ideia de aplicação correta e de aplicação incorreta. Eu, particularmente, nos textos que eu disponibilizei, deixei muito bem claro que eu sou a favor de utilizar a terminologia maior e menor. E explico por quê. Nós estamos falando que a partir de agora, eu vou partir de um pressuposto de direitos fundamentais, e que esses direitos fundamentais que vão guiar todas essas relações privadas, isso o Código Civil já fez, e agora o Código de Processo Civil também o fez. Portanto, se eu falo em direitos fundamentais, é inegável que sempre eu vou ter um embate desses direitos. Então sempre eu vou ter de um lado direito A e de outro vou ter o direito B. Exemplo na nossa Constituição, artigo 170. A ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. São antagônicos os direitos. Portanto, eu sempre vou ter que ponderar esses direitos. E quando o legislador entendeu que em algumas situações, como por exemplo, no direito do consumidor, como por exemplo, na reparação do meio ambiente, como por exemplo, na questão relacionada à concorrência, entendeu que essa ideia de limitação de responsabilidade, ela não tem que subsistir. Por quê? Eu tenho outros valores melhores. Portanto, eu concordo com a nossa atual situação e eu entendo que o empresário já tem que saber desse risco. Que atualmente nós temos, mesmo diante de uma sociedade limitada, duas possibilidades quando eu falo em desconsideração da personalidade. Primeiro,
Se eu cometer algum ilícito, eu, sócio, posso responder. Aqui o pressuposto seria o ilícito, e ao que me parece que o sócio que entrará no polo passivo é apenas aquele que cometeu o ilícito. Então, um sócio minoritário, essas limitadas que tem aquele sócio de 1%, esse aí não entraria, porque ele não participou do ilícito. E de um outro lado, nós temos a teoria menor, que já a teoria menor, ela não tem essa preocupação com o ilícito. Ou seja, a simples insolvência é passível que eu desconsidere a personalidade jurídica e a partir desse momento eu coloque no polo passivo o sócio. A meu ver, todos os sócios. Por quê? O pressuposto é a insolvência. Mas aí eu pergunto, mas e se eu sou um sócio de apenas 1%? Então hoje a gente tem a ERELI, ou como o pessoal aqui do Paraná gosta de chamar, ERELI, que eu acho um nome tão feio. Para mim, ERELI eu acho mais adequado. Então antes a gente não tinha ERELI, e o pessoal pegava a mãe, o vô, o tio. Se for nessa onda moderna, eu posso pegar até cachorro, né, que se considerar como sujeito de direito, então eu poderia pegar ele e colocar como sócio da minha empresa, né? E eu coloco aquela pessoa porque eu quero ter uma sociedade limitada. Então era para fins tributários essa ideia e para fins de responsabilização numa perspectiva negocial entre eu e os meus fornecedores. Bom, e se efetivamente eu, que sou um sócio minoritário, se eu queira provar naquele processo que na realidade a culpa da insolvência não foi minha, mas sim do sócio majoritário. Antes eu não podia. Por quê? O juiz desconsiderava a personalidade, logo eu já estava no polo passivo e a hora que eu menos percebi eu já estava sendo expropriado. Já estava perdendo a minha propriedade. E em alguns casos na justiça do trabalho era muito comum a pessoa ter uma relação de emprego via CLT, o advogado pedia para oficiar a Caixa Econômica Federal para trazer o extrato de FGTS, então fala, opa, esse sócio trabalha na empresa X e ele pede que 30% do seu salário seja retirado todo mês para pagar aquela execução. Então olha que absurdo. Eu, sócio minoritário, no caso da teoria menor, pela simples insolvência, não sou sequer comunicado. Quando eu vou ser comunicado é porque o juiz já desconsiderou e muitas vezes eu tenho até o meu salário bloqueado. E vale lembrar que o salário é impenhorável, não é verdade? Não posso ter esse tipo de penhora. Aqui pese a relativização no caso trabalhista e no caso do direito de família. Bom, portanto isso sempre gerou muitos problemas, mas de certa forma é isso o que nós temos hoje em termos de direito positivo. E muitas discussões que eram feitas, principalmente pelos comercialistas, e o professor Fábio Leo Coelho faz essa discussão no livro dele, é na seguinte questão. Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, isso antes do Código Civil novo, em respeito ao contraditório e ampla defesa, você tem que ter uma ação autônoma, aonde eu vou oportunizar para que aquela pessoa participe daquela relação subjetiva e jurídica processual, vamos assim dizer, e ela possa se defender para aí sim eu desconsiderar a personalidade. Isso eram o que os autores do direito comercial defendiam. Por que eles defendiam isso? Eles queriam evitar, desculpe, de certa forma as decisões surpresas, e por outro lado a gente sabe que na prática eu consegui rolar bastante, não é verdade? Se eu vou ter um outro processo, saio metendo precatória para tudo quanto é lado, esse processo não acaba nunca. Enquanto isso, eu vou protelando. Essa era a ideia. Bom, o juiz não gosta disso, porque é um processo a mais, né? Eu já tive uma oportunidade que eu entrei com o processo e eu já sabia, eu já tinha elementos que eu poderia provar a desconsideração da personalidade e eu coloquei os sócios no polo passivo. O juiz mandou emendar inicial. Falou, emenda inicial, tendo em vista que a desconsideração da personalidade só pode ser feita no momento da execução quando você não tiver mais bens. Eu falava, não, mas olha, excelência, eu quero colocar ali desde já. Por quê? Eu quero evitar a terceira de boa-fé. Porque a partir do momento que ele está no processo, eu não posso falar mais em terceira de boa-fé. Eu dou ciência em eventual certidão, por exemplo, na venda de um imóvel, ou uma coisa desse tipo. E mesmo assim os juízes não aceitavam. Portanto, nós tínhamos, no plano do direito material,
positivada a teoria da desconsideração, a maior, especificamente no Código Civil e no caput do artigo 28 do CDC, e a menor, que o requisito é insolvência em microsistemas, e a gente não tinha uma norma processual que nos desse direção de como que eu faria essa desconsideração. Como que eu faço? Olha o desespero do advogado. Você é advogado de quem quer desconsiderar, você fala, eu faço uma petiçãozinha? Como que eu faço? Qual que é o procedimento? Eu peço para citar? Ou eu peço para desconsiderar? O que eu faço nesse caso? Dependia de quem? Do juiz. Olha que legal. A gente fica da interpretação subjetiva do juiz. E um dos últimos casos que eu tive de desconsideração, antes da entrada em vigor do novo CPC, era a seguinte situação. A pessoa jurídica era uma padaria e ela tinha um procedimento de execução de um cheque. Eu consegui fazer a penhora em uma geladeira. Agora eu não lembro bem, mas era um bem da padaria, acho que acredito que uma geladeira, um frigobar, alguma coisa desse tipo. A sócia, que tinha um empresário individual, entrou com embargos de terceiro, falando que aquela geladeira, ou aquele frigobar, enfim, aquele bem era dela. Juntou uma nota fiscal comprovando que quem comprou o bem foi essa empresária individual. A meu ver, me parece muito claro que foi muito inocente de fazer isso. Portanto, o que eu fiz? A gente sabe que na prática, um procedimento de expropriação de uma geladeira não é fácil, não é verdade? Quem já ouviu falar que a pessoa foi, vou no leilão comprar uma geladeira, né? Super produtivo. E depois você pegar essa geladeira, filho, aí só Deus sabe como você vai conseguir adjudicar. Você que arrematou. Portanto, a hora que eu vi isso, eu falei, opa, tá pra mim. Demonstrei que ficou caracterizada a confusão patrimonial e que a personalidade jurídica estava sendo utilizada apenas como forma de fraudar a execução, que ficou muito claro, estava aprovado nos autos. Sabe qual foi o despacho da juíza? Indefiro, porque a pessoa jurídica tem bens ainda. Aí eu falava, excelência, mas eu não preciso terminar os bens da pessoa jurídica para desconsiderar. O que eu quero aqui é que o senhor coloque eles no polo passivo e tente penhora online. E daí, em vez de uma pessoa, eu vou ter 3. Em vez de um CNPJ, eu tenho 2 CNPJs e um CPF. Para mim é muito melhor. A execução para mim ficaria mais fácil. Entretanto, ela indeferiu. Eram 2 cheques. No outro cheque, com a mesma juíza, eu fiz o mesmo pedido. Aí, ela deferiu. Eu falei, poxa, agora tá legal, né? No mesmo caso, ela indeferiu nenhum. No outro caso, ela deferiu. Bom, pelo menos 50% da dívida eu tenho uma chance um pouco maior, né? Sendo pragmático, sendo prático. Mas o que é isso que eu quero demonstrar? Isso na prática nos trazia muitos prejuízos. Seja para quem fazia o pedido de desconsideração da personalidade, salvo para advogado do trabalho, né? Para ele é fácil. Para ele, aliás, super fácil. Mas para quem advoga, para quem milita na área civil comercial, sabe a dificuldade que é de você desconsiderar a personalidade. Então você dependeria do humor do juiz, do assessor do juiz que fez aquela decisão. For assessor A, você tem chance. For assessor B, eles aqui esquecem, que é o que me parece. Eu ter decisões iguais da mesma juíza. Aliás, ter decisões em processos que são iguais e elas são diferentes, isso num lapso temporal de 15 dias. Então não teve como ela falar, mudei de opinião. Não, você não mudou de opinião, foram pessoas diferentes que fizeram a decisão. Um entendendo que sim e outro entendendo que não. E também para resolver essa questão do contraditório e ampla defesa. Vamos parar com essa ideia de dar uma surpresa, né? Eu lembro sempre daqueles homenzinhos que tem no WhatsApp que falam, e de repente, pá, você está na execução respondendo por um processo que você nem sabe que ele existia. Olha que interessante. É isso que acontece. E além disso, um outro problema que nós tínhamos é a chamada desconsideração da personalidade inversa. O que é isso? Essa desconsideração da personalidade, no direito brasileiro, quem foi um dos pioneiros foi o Rolf Madaleno, na sua obra Direito de Família. Ela é muito utilizada no direito de família. Exemplo na prática. Eu sou um religioso que pode casar. Tá? Não teria como eu utilizar um padre, porque ele não pode casar. Tá? Então, um religioso pode casar. Pode ter uma união estável, enfim, qualquer relação desse gênero. Esse religioso, todos os bens que eles utilizam, que a entidade familiar utiliza, estão no nome de uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica ela serve
àquela comunidade religiosa. Mas nós sabemos que na prática, todos aqueles bens é de quem? É do religioso, é meu. E eu sempre deixei os bens em nome daquela pessoa jurídica, sob o ponto de vista tributário, tentando aí uma imunidade em alguns casos, e sob o ponto de vista de interesse meu, se eu tiver alguma execução, esses bens não vão ser atingidos. E se eu for separar, porque daí eu posso separar, já, Fia, vaza, o único bem que você tinha aqui era eu, e agora nem mais. Nós vamos separar. Portanto, partindo desse pressuposto, começou-se a dizer, bom, se eu posso utilizar o artigo 50, que fala do abuso do direito e da fraude, da personalidade, em caso que, em tese, eu teria pessoa jurídica pobre e sócio rico, eu também posso fazer o inverso. Posso desconsiderar a personalidade e, no caso de um divórcio, eu reconhecer que aqueles bens, na realidade, não é da pessoa jurídica, mas sim da entidade familiar, e logo essa mulher poderia ter participação. Bom, o Rolf Madaleno, ele teve a influência de alguns autores argentinos, e por coincidência os argentinos falam em La Teoria de la Penetración, que é bem propícia para o direito de família, né? Portanto, o Rolf Madaleno, com base nessa teoria da penetração, ele traz para o ramo do direito de família e começa a falar, ó, a partir de agora eu posso também desconsiderar a pessoa jurídica de forma inversa. Legal. Isso nós temos enunciado nas jornadas de direito civil que fala isso, entretanto, não era um dispositivo, eu não tinha um texto legal. Isso me possibilita o quê? Mais uma vez, a arbitrariedade de quem? Do juiz. Se o juiz entendesse que de fato posso aplicar de forma analógica o artigo 50, beleza. Se o juiz entender que não, mais uma vez, dançou. Vai para recurso, tenta lá no recurso, quem sabe o senhor não consegue. Aí, e nisso eu me coloco naquele grupo de pessoas que tem um pensamento positivo do novo CPC. Surge o novo CPC com uma nova visão, com essa ideia de cooperação, com essa ideia de que o contraditório tem que ser efetivo. E um dos institutos, um dos instrumentos que ele vai possibilitar para a gente é justamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, a partir de agora, eu não estou falando em mais um procedimento judicial, vamos assim dizer, criado pela doutrina, criado pela jurisprudência. Porque nós tínhamos no âmbito do direito material, mas o procedimento quem criava era quem? A jurisdição, os juízes e os doutrinadores. Então, a partir de agora, eu tenho um incidente de desconsideração de personalidade. Ei, senhor juiz, a partir de agora, o senhor tem que seguir todos estes procedimentos. Lógico, e a pergunta que não quer calar para todos, os juízes do direito privado, do direito do trabalho, vão aplicar o incidente? Eu duvido muito. Por quê? No direito do trabalho, eu sempre chamo ele de um ramo sui generis. E eles não costumam aplicar a lei. Eles costumam aplicar qualquer coisa menos a lei. Exemplo é a relativização de competência. Você é um empresário que contrata um funcionário aqui em Londrina, esse funcionário brigou com você, pega um ônibus lá para o Nordeste e ele entra com uma ação lá. Olha que legal. Aí o juiz aceita a ação lá, você tem que comparecer lá e fica aquele monte de precatório aqui para Londrina. Do ponto de vista processual, uma beleza, né? Economia processual não existe. Portanto, se o direito do trabalho já tem essa perspectiva de não respeitar nem a CLT, quem dera respeitar o Código de Processo Civil. E o que me parece também é que a discussão que vai ser feita é no seguinte sentido. Se a teoria menor, o pressuposto dela, que é a teoria que é aplicada no direito do trabalho, é simplesmente a insolvência, eu não tenho uma dilação probatória, eu não preciso de provas. Por quê? Não pagou, desconsidera. Essa vai ser a ideia da Justiça do Trabalho. Então você não precisa de prova, para que contraditório? Você não tem o que fazer aqui. Você já vai ter que pagar porque a pessoa jurídica não pagou. E é neste ponto que eu volto um pouco naquilo que eu disse. E se eu for sócio minoritário e eu quiser discutir naquele processo de quem que é a responsabilidade, se é minha ou do sócio que tem 99%. Isso não vai atrapalhar o direito
do trabalhador. Pelo contrário, só vai me permitir que eu, sócio minoritário, que sou aquele famoso laranjão, que eu tenha a possibilidade de me defender nesse processo. Ou pelo menos de falar, olha, já que ele tem 99%, então você pega esse e aquele bem. Eu poderia até indicar bens, não é verdade? Para tirar o meu da reta, eu indico. E isso, se os juízes não aceitarem esse procedimento, eu acredito que não será possível. Um outro ponto também, que é de extrema importância aqui nestes casos, é que o artigo 133, ele vai dizer de forma expressa que a desconsideração da personalidade jurídica tem que ser feita a requerimento das partes ou a pedido do Ministério Público. E também, no meu entendimento, eu não estou falando de matéria de ordem pública, não é verdade? Estamos falando de bens disponíveis numa execução. Será que alguns juízes que têm esse hábito de ofício desconsiderar a personalidade, juízes do trabalho, de desconsiderar a personalidade, será que ele vai respeitar esse artigo? Eu duvido muito. Bom, mas o que o Código trouxe, e agora vamos parar de falar no direito do trabalho, que esse é um ramo sui generis, vamos trabalhar aqui na ideia do direito civil, civil lato sensu, que eu coloco também o comercial e o consumidor dentro dele. Vamos trabalhar como que ficou a partir de agora, ou pelo menos como a gente espera que ficará a partir de agora. Bom, uma vez que eu tiver presente alguma das hipóteses, seja na menor da insolvência ou seja da maior de fraude, mas vamos pensar na menor, que fica mais fácil aqui neste caso. Então eu já sei que determinada loja, é uma relação de consumo, eu já sei que ela não está pagando ninguém. Ela já está em processo de falência, vamos assim dizer. No processo de falência fica um pouco estranho, porque aí teria que ter um processo judicial. Mas ela não está pagando mais ninguém, está fechando as portas. Eu, advogado, de antemão já sei isso, já sei disso, já tenho essa informação. Eu poderia, já de cara, na petição inicial, abrir um tópico e colocar do incidente de desconsideração da personalidade. E falar o porquê que eu quero colocar aquela pessoa no polo passivo. Qual que seria o meu argumento? Olha, eu estou diante da teoria menor, com base no parágrafo 5º do artigo 28. E de acordo com esse entendimento, né, com esse dispositivo, uma vez que a pessoa jurídica for insolvente, logo eu posso desconsiderar. Eu juntaria certidões de que essa pessoa jurídica tem vários outros processos, tentaria provar por meio de prova testemunhal, por exemplo, que eles já estão insolventes, e isso eu justificaria desde o começo que os sócios participassem também do polo ativo, do polo passivo. Isso contribui para quem? Para todo mundo. Por quê? Primeiro, uma vez que você colocou o sócio no polo passivo, entra naquela história que eu falei de não ter uma surpresa para ele e também de você evitar a alegação da boa-fé de terceiros. Então você já evita isso daqui. Porque por mais que você tenha apenas um processo de conhecimento, mas aquele terceiro sabia efetivamente dessa situação. E se eventualmente ele começar a dilapidar o seu patrimônio, nós temos a possibilidade de fazer um pedido liminar. Não temos essa possibilidade? Então eu posso pegar uma tutela de urgência, uma tutela de evidência, enfim, o que eu consegui fundamentar no caso, na situação fática. Então eu não veria nenhum problema. Eu cito todas as partes no processo, todas as partes têm a oportunidade de ter o contraditório efetivo. E lembre-se que quando eu falo contraditório efetivo, é que como o processo tem que partir agora de um diálogo pressupõe que alguém fale, que alguém escute e que eu tenha uma resposta. Não é verdade? Senão não é diálogo. Se eu só falo e eu não tenho resposta, não é diálogo. E se o processo tem que ter esse diálogo, e a partir de agora ele tem essa ideia de que não apenas as partes participam do processo, mas também o juiz, e até como o Bruno muito bem colocou na exposição passada, a questão lá da divisão de provas, a partir deste momento, a decisão ela tem que ser fundamentada. E tudo aquilo que de fato eu argumentei tem que ser trabalhado de forma dialética no processo e ao final eu vou ter uma resposta. Não sei os senhores e as senhoritas aqui presentes, mas quando eu pego uma decisão
aonde o juiz conseguiu superar todos os meus argumentos, e eu consigo perceber que de fato, nossa, é verdade, eu estava equivocado. Mesmo que o meu cliente não teve uma sentença legal para ele, vamos assim dizer, eu saio satisfeito. Por quê? Eu sei que eu falei, eu sei que eu fiz todas as tentativas. E todas as vezes quando eu falo com meus clientes, que é chato, né? Você fala, vem aqui no meu escritório. Quando você fala, vem aqui no meu escritório, já fala, perdi, né? Porque você ganhou, você liga e fala assim, viu, me fala sua conta bancária para eu depositar. Você nem quer que o cara vá no escritório, você paga ele primeiro e deixa para depois você atender. Mas quando você chama ele no escritório, o que você vai falar para ele? Falar, então, né? Sabe aquele processo? Você perdeu. Bom, mas todas as vezes que eu tive a oportunidade de explicar para o meu cliente todas essas situações, e quando o juiz deu a satisfação de tudo aquilo que a gente falou, lógico que ele não gostou, que ninguém gosta de perder, não é verdade? E todo mundo acaba, de certa forma, acha que está certo. Eu acho que eu faço certo, assim como os senhores também, e as partes também do processo. Mas se aquilo ali foi abordado, de certa forma aquilo para mim me consola. Agora o problema é quando eu falo e eu não tenho uma superação desse argumento. Portanto, quando eu tenho um incidente de desconsideração da personalidade, todos os argumentos que eu efetivamente trouxer, eles terão que ser combatidos, sob pena de eu ter aí uma nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. E uma outra questão. Se nós estivermos diante de uma situação, por exemplo, que eu já tenho um processo de execução, eu também poderia colocar esse incidente de desconsideração? Também poderia. Por quê? A partir de agora, o Código não limitou em um momento processual específico. O que ele diz é o seguinte: em qualquer momento processual, você poderá pleitear esse incidente de desconsideração. Então, como que funciona na prática? Eu costumo brincar com meus alunos, quando eu vou falar sobre isso, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, neste caso, é que nem Soledade para a gente quando a gente vai para Curitiba, né? Então você está indo para Curitiba, de repente você para no Soledade, resolve o que você tem que resolver, suas necessidades fisiológicas, depois você volta para o processo. E é assim que o incidente de desconsideração de personalidade funciona. Uma vez que eu pleiteei este incidente, eu suspendo o processo, a gente vai ter a discussão desse incidente. Se efetivamente ficar demonstrado que eu tenho um requisito legal, sócio agora efetivamente no polo passivo, a gente continua de onde a gente parou, a gente continua brincando no processo. Se efetivamente não ficar demonstrado, oportuniza a parte que entre com recurso, que é o recurso de agravo de instrumento. Então olha que interessante, eu estou possibilitando ao réu o amplo contraditório e a ampla defesa, de fato, esse contraditório de fato, e também eu oportunizo a você que está pleiteando a desconsideração, que você tenha essa possibilidade de ter o duplo grau. E assim também como a parte que eventualmente tenha sido desconsiderada a personalidade. Antes, em matéria processual, já que a gente está falando de recurso, nós tínhamos também a seguinte problemática. Isso é um problema na prática. Quando você advoga para uma empresa, e no dia a dia, naquela correria, você pegou a procuração da empresa, quem assinou foi o sócio administrador. Se foi desconsiderada a personalidade jurídica e você já está no processo, você lembra na hora de juntar uma procuração? Você não lembra. Por que você não lembra? Porque antes eles desconsideravam e jogavam no polo passivo. Então, como você já está ali no processo, você falou, deixa comigo. Quando você ia entrar com recurso, a maioria dos entendimentos era: mas espera aí, você entrou com recurso em nome da pessoa jurídica, porque você só tem procuração para a pessoa jurídica, não para a pessoa física. E a pessoa jurídica não tem interesse recursal. Ou seja, dançou. Uma palavra popular, perdeu o playboy. Por quê? Seu recurso não vai ser conhecido por ausência de interesse recursal, porque nestes casos o interesse é do sócio que foi afetado e não da pessoa jurídica, porque eles têm interesses distintos. E você, devido a essa ausência de procuração, enfim, devido a esse procedimento, você tinha esse problema. Hoje, ao que me parece, que como ocorre esse procedimento de citação, isso tende a acabar. Por quê? O juiz não coloca aquela parte no polo passivo. Ele primeiro manda citar, e essa citação é para a parte se defender. Então olha que interessante.
Então você na condição de advogado é como se fosse um outro processo mesmo. Então é mais fácil de você lembrar e que fica claro que você tem que juntar uma nova procuração. Porque quando eu falo em pessoa jurídica, ela tem a sua titularidade processual e tem a separação subjetiva dela do sócio. Então me parece claro que isso será feito e você não tem problema quando a gente trabalha a matéria de recurso. Um outro ponto também, que é de extrema importância, quando nós estamos falando em desconsideração da personalidade, é que muitas vezes a desconsideração da personalidade, ela apenas era utilizada em casos onde a pessoa jurídica, de fato, estava insolvente. Ou seja, quando você, credor, quando você, exequente, verificasse a situação da insolvência dessa pessoa jurídica, aí você olhava para o seu cliente e falava assim, vamos ver o que a gente tem para fazer. Vamos tentar a desconsideração da personalidade. Os juízes tinham essa ideia de que a desconsideração só podia ser feita nesse caso. Com o incidente de desconsideração, ao que me parece, mudou essa ideia. Por quê? Em qualquer momento eu posso pleitear esse incidente. Em qualquer momento. Eu vou discutir insolvência ou não da pessoa jurídica? Eu não vou discutir insolvência da pessoa jurídica. Eu vou discutir a desconsideração da personalidade jurídica. Pode ser que no final do processo, aquela pessoa jurídica até seja solvente, não é verdade? Porque isso o próprio Código de Processo ele autoriza. Se a pessoa jurídica tiver bens, primeiro você tem que expropriar o dela, para depois o meu sócio. Portanto, mesmo se eu estiver num processo onde ocorreu um incidente de desconsideração, eu ainda posso pleitear isso na condição de sócio. Falou, opa, peraí, você não vai pegar meu bem ainda. Pega o bem social, aquele bem que está na pessoa jurídica. Okay? Portanto, a gente também tirou essa outra problemática. E um último ponto que eu quero colocar aqui para os senhores e para as senhoritas, para daí sim a gente abrir para o debate, é alguns casos onde, na realidade, não é a desconsideração da personalidade jurídica, e aqui eu discordo do Tiago em um aspecto. Quando que o sócio vai responder por uma obrigação social? Falando em teoria geral do direito empresarial. O sócio vai responder por uma obrigação social quando a lei determinar, então que é um caso que é uma obrigação do sócio, exemplo típico, artigo 134 e 135 do CTN, então, a lei determina que é a responsabilidade do sócio, então ele responde, eu não falo em desconsideração. Ou uma outra possibilidade é o que diz o artigo 1142 do Código Civil, que ele vai dizer o seguinte, você para ser empresário você precisa ter capacidade. E o que é capacidade para ser empresário? Capacidade civil conjugada com não impedimento. O que é o não impedimento? Por exemplo, eu, Fábio, fui condenado num crime falimentar. Eu tenho impedimento, enquanto durar os efeitos da sentença, eu tenho impedimento de ser empresário. Quando eu vou fazer a minha inscrição na junta comercial, a junta comercial não vai me pedir certidão negativa, nesses casos. Por quê? O problema é seu. Você que vai se inscrever na condição de empresário individual ou na condição de sócio administrador, por exemplo. Então, nestes casos, vamos imaginar que eu, Fábio Brasileiro, sou sócio administrador ou sou um empresário individual. É que empresário individual a gente não discutiria a desconsideração. Vamos ficar só no sócio administrador. Se eu tenho esse impedimento, automaticamente todas as obrigações sociais elas vão ser de minha responsabilidade. Por quê? Eu não seguir um preceito legal. Então o sócio apenas vai responder por uma obrigação social quando a lei determinar, que daí eu não estou diante da desconsideração da personalidade jurídica, ou quando eu estiver numa situação onde eu tenha a desconsideração da personalidade jurídica. Ok? E neste caso, é obrigatório ter um incidente. Eu não posso desconsiderar a pessoa jurídica na perspectiva do novo CPC sem um incidente, sem permitir esse contraditório e a ampla defesa. Aí que entra a discussão tributária. No caso do redirecionamento de uma execução fiscal, então vamos imaginar a seguinte situação. Tem uma pessoa jurídica e ela tem uma execução fiscal. Devido a essa execução fiscal, ela não consegue dar baixa nos órgãos públicos.
Então o que o contador faz na prática? Aquele miguezão. Mantém um faturamento anual baixo, então ó, a princípio a pessoa jurídica ainda existe. Quando vai o oficial, chega lá, portas fechadas. O oficial certifica, ainda mais se fosse o oficial da Justiça Federal, né? Que aquilo lá é do mal. Ele certifica que a empresa está fechada. O procurador fala, opa, tá para mim. Empresa fechada, dissolução irregular. Logo já vem o redirecionamento daquela execução para o sócio. Aí entra a questão. Esse redirecionamento tem que ter, já estou provocando um debate com o Tiago, tem que ter um incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou não? Ao meu ver, posso mudar de ideia. Só não muda de ideia o morto ou o louco, não é verdade? Posso mudar de ideia. Ao meu ver, a princípio, não há necessidade desse incidente de desconsideração da personalidade. Por quê? Eu não falo em desconsideração da personalidade, eu falo em responsabilidade do sócio. O que eu poderia fazer é, numa interpretação analógica, utilizar um incidente de desconsideração e fazer o mesmo procedimento com o sócio. Poderia fazer isso, mas jamais ter um incidente de desconsideração, porque aquilo ali não é responsabilidade do sócio. E um outro problema também agora que me veio à cabeça é que esse caso de fechamento de dissolução irregular, ele serve para o direito tributário. Mas a terceira e quarta turma, que é a segunda sessão do STJ, já tem um entendimento firmado que quando eu falo em matéria de direito privado, ou seja, direito civil, comercial e consumidor, a simples dissolução irregular não é motivo ensejador da desconsideração da personalidade jurídica. Já há esse entendimento. O que eu vi esses dias um professor de direito tributário querendo fazer? Ele, ao invés de atacar o modus operandi do redirecionamento da execução fiscal, ele queria aplicar essa regra que é para o direito privado lá para o direito tributário. Não dá. Por quê? As premissas são outras. Então você pode até atacar e falar, olha, o fechamento irregular ele não é o motivo que caracteriza, que tipifica o artigo 134 e 135. Isso eu posso fazer, mas eu não posso, em nenhuma hipótese, tentar pegar esse incidente, essa matéria que é de direito privado, são relações privadas, e querer usar no direito tributário. Ok? Bom, senhores e senhoritas, essas eram algumas considerações que eu tinha a fazer sobre essa questão, e eu acho que como é um ponto controvertido, e eu estou ansioso para escutar a opinião dos senhores, eu passo a palavra para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação sobre o tema. Tiago já ansioso. E agora, meu caro Tiago? Estou coçando aqui, na verdade. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para você antes. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a insolvência da pessoa jurídica ou ela pode ser levada a efeito por outras razões? Não, pode ser levado a efeito por outras razões. É que eu queria adentrar nisso, porque senão vai parecer muito metido. Mas é a minha tese de doutorado. Tá? O que acontece? Isso, inclusive, tem um enunciado feito na primeira jornada de Direito Comercial, feito pelo professor André Luiz Santa Cruz Ramos. O professor André Luiz Santa Cruz Ramos, ele é tão liberal, e o livro dele é o melhor de Direito Empresarial, que é Direito Empresarial Esquematizado. É o melhor, assim, que a gente tem no mercado. Mas eu não concordo com o posicionamento dele, porque ele é tão liberal que ele não usa nem causa social, porque tem a palavra social. Então vocês imaginam o naipe do cara. Ele fala, não, a causa social tem social, eu não uso, porque eu sou liberal. Adam Smith ao extremo. Mas o professor André, e até eu estava conversando com ele na segunda jornada de Direito Comercial, sobre essa questão. Porque o pressuposto da desconsideração da personalidade, pela teoria menor, sim, que é inegável, porque o pressuposto é insolvência, né? Então eu não falo em teoria menor. Mas para a teoria maior, é o ato, é o fato, é aquele fato concreto. E eu defendo, no artigo que eu mandei aos senhores, que é chamado Função Social da Empresa, eu mandei 2 artigos, um que fala do incidente e o outro, que é Função Social da Empresa. Eu esqueci o título agora, são tantos artigos. Nele eu deixo muito claro que em determinadas situações, poderia o Ministério Público, quando ele
intervir, vamos imaginar uma recuperação de empresas, onde eu tenho a obrigatoriedade, em alguns casos, de participar do Ministério Público. Se ele verificar que ficou provado alguma fraude, visando preservar a empresa, olha que interessante, visando preservar a empresa, o Ministério Público poderia requerer.